crianças! Vamos para a nossa aula de história, então? Nós estamos falando sobre os africanos. Lembra que a gente já viu sobre os reinos da África, alguns produtos que vinham da África para o Brasil, né? A gente viu que no continente africano existem vários monumentos, como a pirâmide do Egito, que ela pertence à África. A gente viu alguns outros monumentos, como a construção de Tombouctou também, tá? A maior universidade que existia lá no continente africano também. E a etnia dos grupos africanos, ela foi muito importante para a formação do povo brasileiro. Por quê? Porque os africanos, principalmente os Yorubá e os Bantu, eles eram uma cultura diferente, uma diferente da outra, e eles foram trazidos para o Brasil. Mas será que eles vieram por vontade própria? Não, eles não vieram. Eles foram trazidos à força ou com uma proposta de vida de melhorar. Porém, chegando aqui, eles eram escravizados. Eles faziam vários tipos de serviço. Trabalhavam na plantação de cana-de-açúcar, na plantação de café, trabalhavam nas casas grandes, tá? E além de trabalhar nas casas grandes, na casa grande ali, para os senhores, para os seus donos, eles tinham que fazer todo o serviço pesado e dormiam em senzalas, todos juntos, acumulados, com uma dificuldade imensa, para viver ali dentro, porque eles não tinham local para tomar banho, eles não tinham camas, eles eram simplesmente jogados lá, e foi assim que aconteceu, a vinda dos africanos para cá. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. No nosso livro no RA, a gente consegue ver os tipos de navios que eles eram trazidos para o Brasil. Então acessem o RA, verifiquem, leiam o que está escrito para que vocês façam a compreensão de como era essa viagem da África até o Brasil. Quando eles chegavam ao Brasil, eles eram expostos, eles ficavam como se fossem mercadorias, que na verdade naquela época eles eram mercadorias. Eles ficavam todos expostos e as pessoas vinham e compravam eles para levar para as suas casas e trabalhar para elas. Naquela época, como tinha muita produção de cana-de-açúcar, de café, eles trabalhavam nessas produções, que eram nos engenhos. Eles colhiam toda a cana-de-açúcar, eles plantavam a cana, colhiam, produziam o açúcar, a mesma coisa acontecia com o café. E não era só isso que eles faziam, eles também construíam casas, eles também cuidavam dos animais, eles produziam edifícios, eles trabalhavam em todo local que alguém comprasse eles. Se eu tivesse um local que vendesse alguma coisa, que produzia roupa, eu ia lá, comprava um escravo para ele trabalhar para mim, e ele trabalhava de graça, tá? Ele não era pago para trabalhar. Então naquela época os escravos, eles não eram tratados como gente. A gente não olhava, as pessoas não olhavam eles, de forma diferente. Eles viam eles como se fossem tratados como bichos, como um animal de estimação. Eles pagavam por eles, eles eram obrigados a trabalhar para poder comer ou para ter um lugar para dormir. Então, na senzala, onde eles dormiam normalmente, eles dormiam separados das mulheres. Então, tinha a senzala para os homens e a senzala para as mulheres. As mulheres, as negras que vinham da África também, elas vinham para cuidar das casas. Elas eram levadas para dentro de casa, faziam todo o trabalho doméstico, além de produzir roupas, além de cuidar das crianças, tá? Além de limpar tudo, de ter que atender a senhora, que era a dona da casa também, E ali ela vivia somente em função de trabalhar. Eles não podiam casar, ter filhos, não, eles tinham que viver em função dos seus senhores. Além disso, muitos senhores, naquela época não existia carro, então eles utilizavam uma leiteira, que se diz que é um carro, entre aspas, se não é um carro, que é um local, onde os escravos carregavam aqui um pedaço de pau e os seus senhores dentro, eles carregavam eles aqui para que ele pudesse passear pela cidade, como se fosse um carro. No nosso livro, na página 28, nós conseguimos visualizar uma imagem onde apresenta a casa grande, a senzala e uma moenda. A moenda é onde acontecia o trabalho dos escravos, ali que eles moíam toda a cana e transformavam ela em açúcar. Quando eles estavam trabalhando, os escravos, eles eram maltratados, eles apanhavam, se eles não seguissem as regras dos seus senhores, eles eram castigados, eram presos,
né? Apanhavam com chicotes e isso começou a causar a revolta de muitos deles, tá? O que aconteceu? Eles começaram a fugir, né? E quando eles começaram a fugir, eles se escondiam nos matos e ali eles construíam as suas casas para receber outros negros que também fugiam. Quando eles começaram a criar essas casas, o nome das casas deles foi chamada de quilombo. Então eles formavam um quilombo, tá? Aonde eles se escondiam, moravam, plantavam e ali eles não eram mais tratados como escravos, eles já eram tratados como gente, porque um tratava o outro com respeito. Então as pessoas que iam para os quilombos, elas passavam a ser conhecidas como os quilombolas. Mas não pense que quando eles fugiam para os quilombos, estava tudo bem. Por quê? Porque os seus senhores mandavam outras pessoas atrás deles. E se encontrassem eles, eles eram presos novamente e tinham que voltar ao trabalho. E lá, nesses quilombos, eles podiam praticar as coisas que eles gostavam, diferente da casa dos senhores. Lá eles tinham que fazer somente o que os senhores queriam. Nos quilombos, os quilombolas, eles praticavam a cultura dele, coisas que eles traziam lá da África. Então, eles praticavam a capoeira, né, a dança, tinham a própria religião deles, tinham a música deles. Então, ali eles podiam ser realmente quem eles eram, sem proibições. E a capoeira, né, hoje ela ainda é conhecida por nós, porque a gente vê pessoas que praticam a capoeira, a gente sabe que é um esporte hoje, que é uma luta, então é algo que era dos africanos. Olha só como a cultura deles ainda permanece até hoje, inclusive alguns tipos de alimentos, como o café, que vocês pesquisaram. Esse período de escravidão, ele durou muito tempo, né? Ele só acabou quando surge uma lei, que é a Lei Áurea, que acaba completamente com a escravidão. Por quê? Porque as pessoas, elas começaram a ver os negros como gente, né? E sim, eles eram gente, eles são pessoas, eles são como a gente. E não é a cor da pele que diferencia isso, né? Mas naquela época, as pessoas pensavam que não, que a cor da pele deles diferenciava isso. E hoje a gente sabe que não, que somos todos iguais, independente da cor. E o povo brasileiro, ele é formado então, né, por vários grupos, que são os indígenas, os africanos e principalmente, né, os portugueses, que foi quem veio para cá, que trouxe os africanos, que acabou encontrando os indígenas também, né? E assim, esses três grupos são os grupos principais que formaram a cultura brasileira. Então, na página 30, nós vemos um desenho de um quilombo, onde eles iniciavam a entrada, eles produziam a entrada com armadilhas, e ali cada um tinha a sua casa, tinha também o pilão, que era onde eles produziam a alimentação deles e guardavam, tinha a casa de ferreiro, onde eles produziam os objetos que eles utilizavam, a horta, que eles plantavam toda a alimentação deles, e também alguns buracos onde eles produziam, onde eles cavavam, né, para que, se necessário eles fugissem por aqueles buracos de fuga, tá? Então, é muito importante que vocês deem uma olhada, leiam com atenção, leiam o texto também do livro, para que vocês façam a compreensão desse material, ok? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a cultura indígena, que vocês tenham gostado de conhecer também sobre os africanos, tá? E para finalizar, claro, vocês devem realizar uma pesquisa se existe algum quilombo ou se existiu algum quilombo aqui na área onde nós moramos, ou então próximo, pode ser lá em Floripa, né? Pode ser em São José, em Palhoça, ou o local mais próximo que vocês encontraram um quilombo. Pesquisem imagens para ver como eram esses quilombos, tá? Pesquisem para entender um pouquinho melhor. Tem um nome muito conhecido que a gente diz que é o Palmares. O Palmares foi um dos principais negros a fundar o quilombo, tanto é que existiu o nome do quilombo, que é chamado Quilombo dos Palmares, porque foi ele que fundou, ele que fugiu, decidiu, ele que lutou bravamente para a libertação dos escravos, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre o Quilombo dos Palmares, fiquem à vontade. Finalizamos então, pessoal. Beijos, até a nossa próxima aula. Bom final de semana. Tchau!